Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá agora para uma aula. Essa aula eu vou falar um pouquinho sobre carga elétrica, tá? Vamos relembrar algumas coisas aqui. Quando eu falo em eletrostática, então eu preciso saber o que significa essa palavra, porque nós iniciamos a eletricidade falando sobre eletrostática. Então, o que mexe na eletrostática? Ela é uma parte da física, sim. Estuda o quê? Então, ela estuda as cargas elétricas em repouso e as interações atrativas ou repulsivas que ocorrem entre elas. Quando que ocorre uma atração de cargas? Quando que ocorre uma repulsão de cargas? Carga positiva, carga negativa, o que é isso? Então, é isso que nós vamos falar aqui um pouquinho, tá? Então, aqui é uma imagem para vocês do átomo, vocês sabem muito bem sobre isso. É um pouquinho da história para vocês. Por volta de 600 antes de Cristo, Tales de Mileto, ele já sabia que uma certa resina, que nós falamos em âmbar, né, um âmbar amarelo, depois de atritada com uma substância seca, por exemplo, né, aqui ele coloca com a pele de gato, adquiria a propriedade de atrair corpos leves. Mas como assim? Eu atritar algo, né, vai atrair corpos leves? O que seria isso? Depois veio William Gilbert. No século XVI, ele já usava a expressão substância eletrizada. O que seria então essa substância eletrizada? Para caracterizar qualquer substância que, pelo atrito, como já dizia lá atrás, adquiria a propriedade de atrair corpos leves. Então, pera lá, uma substância eletrizada? O que é ser uma substância eletrizada? O que corresponde? E aí, nós vamos falar um pouquinho, então, antes disso, sobre a carga elétrica. Quando nós falamos sobre carga elétrica, pessoal, tem que vir na nossa cabeça três palavrinhas, três nomes, nós não podemos esquecer. Então, nós temos que falar sobre os prótons, os nêutrons e os elétrons. Então, quando eu falo em carga elétrica, eu penso, né? Carga elétrica é uma propriedade associada a certas partículas elementares que constituem o átomo, que são essas três palavrinhas que eu acabei de falar. Então, o átomo, né, ele é constituído por prótons, nêutrons e elétrons. Isso é o que nós vamos comentar aqui, tá? E aí nós temos que saber o que? Onde que estão essas partículas? Onde que elas estão no meu átomo, tá? Quem está no núcleo? Quem está na eletrosfera? Isso é muito estudado na química também, não é, pessoal? Vocês já viram isso. Os prótons e os nêutrons, eles estão lá no centro. Os prótons e os nêutrons, eles estão no núcleo. Já quando eu falo nos elétrons, né, a palavra mesmo já fala, os elétrons estão ao redor do núcleo. E ao redor do núcleo nós chamamos de eletrosfera. Tudo bem? Aí aqui, quando eu falo em portadores de cargas, o que é isso? Olha o que eu coloco. Portadores de carga elétrica são os elétrons que transportam carga negativa. A unidade de medida de carga elétrica no sistema internacional é o Coulomb. Lógico, né, que é o C de Coulomb, em homenagem ao físico francês Charles Auguste Coulomb, tudo bem? Então, esses portadores de carga, pessoal, tem que pensar assim, nós não podemos, não tem como um próton sair do seu núcleo, tá? Do núcleo do átomo, não tem como. Tá? Por quê? Porque eles estão muito unidos lá dentro do núcleo, não tem como eles saírem de um corpo e para o outro corpo. Agora, o elétron, sim. O elétron consegue sair de um corpo para o outro, atritando e assim por diante. Daqui a pouco eu vou falar melhor isso para vocês. Aqui eu trouxe um pouquinho, né, uma tabela para vocês identificarem as três partículas, a carga das três partículas. Então, o nêutron não tem carga. Eu tenho aqui elétron, nós sabemos que são cargas negativas. Então, por isso que é menos o valor que nós temos ali. O valor que nós usamos nos cálculos, né, nós deixamos como 1,6 vezes 10 a menos 19, a carga, né, do elétron. A carga do próton também, só que como o próton é positivo, por isso que está ali 1,6, todo aquele número, vezes 10 a menos 19. Tudo isso em Coulomb. E aí, só para vocês notarem também a diferença, olha a diferença da massa. Eu tenho a massa do elétron, 9,1 vezes 10 a menos 31 aproximadamente, e o próton 1,67 aproximadamente, né, vezes 10 a menos 27 quilos. Então, esses daqui são os valores das massas, ok?
Relembrando que nêutron não tem carga elétrica, tá? Falando um pouquinho aqui para vocês sobre condutores e isolantes, porque eu acabei de falar que o elétron parte de um corpo e vai para outro, né? E aí muitas vezes a gente fala sobre, tal objeto conduz eletricidade, tal objeto não conduz eletricidade. Então, o que acontece? Trouxe um resuminho aqui bem legal para vocês. Olha, os condutores são materiais que portadores de cargas elétricas, que são quem? Os elétrons. São considerados como bons condutores materiais com alto número de portadores de cargas elétricas livres, que são os elétrons, que apresentam alta mobilidade desses portadores de cargas elétricas. Ou seja, grande exemplo para nós, os metais, né? Os metais como o cobre, a platina, o ouro, são exemplos para a gente, sim, maravilhosos de condutores elétricos. Aqui eu trouxe um desenho para vocês observarem o que acontece. Então, nós temos os elétrons e o elétron passa de um ponto e vai para o outro ponto. No meu metal, por exemplo, aqui, no caso, o cobre. Já falando em isolante ou dielétrico, que é a mesma coisa, é o contrário. Então, assim, o que são os isolantes? Isola, não deixa passar. Os materiais isolantes se caracterizam por não apresentar portadores de cargas elétricas livres para a movimentação. Então, existe elétrons? Existe, só que eles não conseguem se movimentar. Nesses materiais, a mobilidade dos portadores de cargas elétricas é praticamente nula. Há sim uma movimentação? Lógico, o elétron não está ali parado, tá? Mas não é como os condutores. Nesses materiais, então, praticamente nula, ficando os mesmos praticamente fixos no seu interior. Cuidado, é praticamente, não é que eles estão fixos, não é que eles estão em repouso parados, tudo bem? Muitas vezes a gente vê em alguns lugares que não tem movimentação, que o elétron não consegue caminhar, que o elétron não está em movimento, mas ele está sim em pequeno movimento, só que não é como nos condutores. Então, aqui como exemplo, o que nós temos? A borracha, né, que é sempre falado, madeira, água pura e outros exemplos que nós podemos citar. Tudo isso por quê? Porque nós temos, por exemplo, aqui um corpo eletricamente neutro. Cuidado, ó, corpo eletricamente neutro e falar em nêutron. Nêutron é uma partícula que não tem carga elétrica. Neutro é um corpo neutro. O que significa isso? É uma igualdade de partículas positivas e negativas. Então, eu tenho um corpo onde eu apresento a mesma quantidade de elétrons e prótons. Então, eu tenho 5 elétrons e 5 prótons. Então, eu estou nesse corpo aí, estou trabalhando com um corpo eletricamente neutro. Diferente, por exemplo, se eu falar assim, um corpo eletricamente positivo ou carregado positivamente. Quando eu falo carregado positivamente, quer dizer que tem mais prótons do que elétrons. Isso significa que os elétrons saíram daquele corpo e foram para um outro corpo. Não quer dizer que vieram prótons do outro corpo, porque os prótons não podem, eles não têm essa capacidade. A mesma coisa eu posso falar assim, um corpo eletricamente negativo. Um corpo eletricamente negativo ou um corpo negativamente, elétrico, eu tenho mais elétrons. Então, eu tenho mais os negativos, então eu tenho mais elétrons do que os positivos, né? Do que os prótons. Isso significa que vieram elétrons de outro corpo para esse corpo, tá? Então, isso que significa o corpo eletricamente neutro, eletricamente positivo, eletricamente negativo. Nunca pode se falar que o próton sai de um corpo e vai para o outro. Então, nós falamos, né? O número de prótons igual ao número de elétrons. Aí eu tenho alguns processos de eletrização. Tá? Vocês precisam saber disso, porque como assim um corpo ganha elétrons, um corpo perde elétrons? Então está aqui. Primeiro, por atrito. Foi o primeiro processo de eletrização conhecido e é o que mais acontece com a gente hoje. Quando duas substâncias de natureza diferente são atritadas, ambas se eletrizam. Então eu tenho dois corpos, eu vou atritar esses dois corpos, os dois vão ficar eletrizados. Um positivamente, o outro negativamente e assim por diante. Se eu falar por indução, gente, a palavra já fala, induz alguma coisa. O induzir significa o quê? O induzir significa que não existe contato, existe somente uma aproximação. Aproximação de quem? Se tiver um corpo neutro, tá? Então eu tenho ali, ó, quando um corpo neutro é colocado próximo de um corpo eletrizado. Então o que vai acontecer? Sem que haja o contato entre eles, o corpo neutro se eletriza. Se eletriza como? Dê uma olhada nessa parte amarela que nós temos no nosso corpo.
Nós temos o corpo A, nós temos o corpo B, nós temos o corpo C. O A, ele é todo positivo, o B, ele é neutro. Então, o que vai acontecer? Como o corpo A é positivo, logicamente, o que vai atrair? Existe atração quando os sinais são diferentes. Então, o meu negativo, ele vai para a superfície próxima ao que eu tenho o meu corpo A, que são os positivos. E os positivos, como se fosse para a superfície de fora. E aí, se eu coloco um outro corpo neutro do lado, o que vai acontecer? Esse corpo também não houve contato. Como eu tenho os positivos fora ali na superfície, os negativos do corpo C vão se aproximar aos positivos do corpo B. Por isso que há essa separação do negativo e o positivo. Então, isso é chamado fenômeno de indução eletrostática. Não existe contato. E por contato, aí já está falando, né? Está existindo um contato, mas só o contato, não existe atrito. Quando o corpo neutro é colocado em contato com o corpo eletrizado por meio de um fio condutor, o corpo neutro se eletriza. Então, quer dizer o quê? Por exemplo, eu estou ali com um corpo que está todo positivo. O que vai acontecer? Os elétrons vão ser atraídos. Então, o corpo neutro, que eu tenho, por exemplo, ali o azul, ele vai ser eletrizado. Aqui só para mostrar para vocês, ó, raio, trovão, relâmpago. A gente sempre ouve que há uma descarga elétrica. Realmente é uma descarga elétrica que existe. E eu até trouxe aqui algo para vocês bem interessante, para vocês não ficarem mais com dúvida. Por quê? Porque nós temos muitas dúvidas em relação a muitas coisas da eletricidade. E essas dúvidas nos geram muito medo. Então, nós precisamos sanar essas dúvidas. Nós não podemos mais ter dúvidas relacionadas a algumas coisas, alguns mitos que existem sobre a eletricidade, tá? Por exemplo, uma lenda. Se não está chovendo, não cai raios. Ué, o raio só cai se estiver chovendo? É isso que acontece? Não, isso é uma lenda, tá? Porque pode estar aquele tempo horrível, pode estar tendo todos aqueles trovões, e aí eu posso ter sim raios ali caindo. Verdade, os raios podem chegar ao solo a até 15 km de distância do local da chuva. Então não necessita estar chovendo para cair os raios. 15 quilômetros, olha a distância, gente, não é pequena essa distância. Então pode cair sim um raio sem estar chovendo. Lenda: sapatos com sola de borracha ou os pneus do automóvel evitam que uma pessoa seja atingida por um raio. Não, isso é uma lenda. Por quê? Olha aqui. O que é verdade? Solas de borracha ou pneus não protegem contra os raios. No entanto, a carroceria metálica do seu carro dá uma boa proteção a quem está em seu interior, sem tocar em partes metálicas, pelo amor de Deus. Mesmo que um raio atinja o carro, é sempre mais seguro dentro do que fora dele. Então, você pode ficar livre de qualquer acidente se esse raio cair sobre o seu carro, tá? Sobre a parte metálica ali do seu carro. Então você tem que ficar dentro de um carro, não foge, não tenta correr, entra dentro do carro, espera a tempestade passar, espera acabar e aí depois você saia. Lenda: as pessoas ficam carregadas de eletricidade quando são atingidas por um raio e não devem ser tocadas, pelo amor de Deus. Olha aqui. Verdade: as vítimas de raios não dão choque e precisam de urgente socorro médico, especialmente reanimação cardiorrespiratória. Então, assim, nós precisamos, se acontecer algo desse tipo com alguém próximo a você, chame o médico, leve ao médico, não tem problema nenhum, tá? Então, cuidado, só isso. Um raio, agora esse é o que mais pergunta para nós, professores. Um raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar, professora? Isso é verdade? Mentira! Isso é uma lenda. Tá? Não importa qual seja o local, ele pode ser atingido repetidas vezes durante uma tempestade. E isso acontece até com pessoas. Pode cair uma, pode cair 2, pode cair quantas vezes for. Não é porque eu vou correr, caiu o próximo, então eu vou correr, ou não, tá? O raio ele pode cair sim, mais do que uma vez, ok? No mesmo lugar. Alguns princípios aqui que nós precisamos saber, é o princípio da atração e repulsão, sempre falo, sempre comento, nós temos lá cargas positivas, nós temos cargas negativas, nós temos que tomar muito cuidado. Quando eu tenho
uma atração, isso só acontece quando existir cargas de sinais opostos. Se eu tiver cargas de mesmos sinais, aí o que vai acontecer? Vai acontecer a repulsão. Então, muitas vezes, quando nós estamos falando sobre atração ou repulsão, cuidado para não interpretar errado e mudar, né? A atração quando tem dois positivos, eles vão se atrair porque são iguais. Não. Repulsão quando nós temos os mesmos sinais. A atração quando nós temos sinais diferentes, ou seja, partículas diferentes. Então, olhem aqui. Eu tenho positivo, positivo, o que vai existir? A repulsão, cada um vai para um lado, eles não vão se atrair. Se eu tiver negativo e o negativo, também, repulsão, cada um para um lado, não vai existir atração. Agora, se eu tiver um positivo e um negativo, aí vai existir a atração entre eles, certo? Um outro princípio também muito importante, conservação da carga elétrica, muito bom, sempre cai nos vestibulares, tá? Esses princípios, então vamos tomar muito cuidado. Cargas elétricas de mesmo sinal, então, se repelem e sinais opostos se atraem. Isso aqui tudo faz parte do princípio da conservação da carga elétrica. Carga elétrica não se cria, não se perde, apenas se transfere. Transfere de um corpo para o outro, como nós já vimos. Num sistema eletricamente isolado, a soma das cargas elétricas é constante. Esse é o principal da conservação da carga elétrica. Ó. Eu tenho um sistema. Nesse sistema, a soma das cargas elétricas é constante. Então, vamos dar um exemplo aqui para ficar mais simples. Eu tenho 5 prótons, 5 elétrons aqui, 5 prótons e 5 elétrons na minha outra mão, tá? Atritei eles os dois, né? Eu simplesmente entrei em contato. E aí, 2 elétrons dessa mão vieram para essa mão, para minha mão direita. 2 elétrons da esquerda foram para a mão direita. Inicialmente, eu tinha 5 prótons, 5 elétrons. Eu tinha 5 prótons, 5 elétrons. Agora, 2 vieram para a mão direita, 2 elétrons. Então, eu fiquei com 3 elétrons aqui e 7 elétrons aqui. 7 mais 3 é 10, eu continuo com os 10 elétrons. E a mesma coisa acontece com os prótons, eu tinha 5 aqui e 5 aqui. Continuam com 5 e 5, continuam com 10 no total. Então, esse é um exemplo que eu dou para facilitar essa compreensão da conservação da carga elétrica. Coloco aqui, ó. Dentro de um sistema isolado, a soma algébrica, como eu acabei de fazer com vocês, tanto das cargas positivas como negativas, irá permanecer constante. A função que representa a conservação das cargas elétricas é a somatória, né? Esse E na matemática, somatória da quantidade de carga antes da eletrização e é igual à somatória das cargas após a eletrização. Então, sempre vai existir a conservação. Conservação é igualdade. Sempre vai existir a igualdade da soma de todas as cargas, tá? Positivas e negativas. Ok, pessoal? Então, aqui nós finalizamos mais essa aula e logo estaremos com uma outra aula. Até mais!